Não, você não precisa falar, a gente estamos online, a gente está entendendo, né? Foi. Teu nome. Vou fazer uma adaptação aqui online, tá, queridos? Vocês que verão depois. Isso, tudo online, ó. Ei, se o mar perder As paz, querido, tudo bem? Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, que o Espírito Santo nessa noite esteja aí abençoando a tua vida. Nós estamos aqui, iniciando, eu estou falando com você olhando para baixo, que eu estou postando aqui nas redes sociais. Nós estamos dando início, né, a essa imersão. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pela tua casa, né? Tendo a certeza que hoje nós temos encontro marcado com o Todo-Poderoso. Eu tenho a certeza que, independente de entrar a quantidade, Deus tem um propósito para as nossas vidas hoje. Mas nós não podemos iniciar esse período sem oração. Vou pedir para a pastora fazer essa oração, apresentando, né, as nossas petições a Deus, apresentando essa imersão, que Deus fale conosco e que as orações da igreja sejam ouvidas, que seja um tempo de aprofundamento em Deus. Feche seus olhos aí, oremos em nome de Jesus. A graça e a paz, queridos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, porque Tu és único na nossa vida. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelas bênçãos, pelos livramentos, Senhor, pelos milagres que o Senhor tem operado nas nossas vidas, ó Pai, e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor, porque Tu és fiel, mesmo quando nós não permanecemos fiéis, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor. Mas neste momento, Senhor Jesus, queremos entrar no Santo dos Santos. Queremos, ó Pai, nos ligarmos com o Teu Espírito Santo para recebermos a porção que o Senhor preparou para as nossas vidas nesta noite, Senhor. Então abençoa cada vida que está aqui online e as que ainda entrarão e que as futuramente assistirão, Senhor Jesus, este vídeo, ó Pai. Que vidas sejam alcançadas, que corações sejam tocados, porque a Tua palavra, ela jamais volta vazia, Senhor. E o nosso objetivo é de levar, Senhor Jesus, o Teu reino, ó Pai, o Teu nome, ó Pai, a todos que precisam, ó Pai, ouvir da Tua palavra. Então abençoa-nos, Senhor Jesus, neste momento, que nada nem ninguém venha atrapalhar, Senhor Jesus, de ouvirmos a Tua voz, ó Pai. Que possa ser um momento dedicado exclusivamente a Ti, Senhor. Nos abençoa, ó Pai, esteja conosco e toca-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.
Nós temos alguns avisos para dar sobre a nossa programação, né? Que desse final de semana, sábado nós teremos uma programação. Eu já quero desde já avisar os irmãos que nós tivemos assim uma inscrição, o número de inscritos praticamente em massa, né? Estava conversando com a diaconisa Sandra da questão da nossa ação social. Continue sim tirando maiores informações. Procure a diaconisa Sandra. Tivemos procura domingo passado, esse domingo, né? Fique atento, porque todas as informações estão sendo liberadas lá sobre a ação social. Eu quero aproveitar, pedi para a pastora, que sábado nós temos um movimento muito forte, e eu conto com a tua presença, não no online, porque não vai ser transmitido no presencial, se for possível. O que nós teremos sábado, pastor? Então, esse sábado é o sábado da Luluzinha. Teremos o encontro das mulheres lá na nossa casa, presencialmente, na Avenida dos Mananciais 995. Mulheres da nossa casa, vocês estão convocadas. E se você está nos assistindo e deseja nos visitar, nossa casa está de portas abertas para te receber. Será um momento de comunhão com nossas irmãs e principalmente com o Espírito Santo de Deus, que tem com certeza uma bênção para as nossas vidas, uma palavra abençoada a ministrar em nossos corações, através de uma ungida do Senhor que estará conosco, convidada, trazendo a palavra de Deus. Vai convidado sábado? Vai Pastora, sim. vai estar no sábado? Vai, não deixe de estar conosco, queridos, às 16 horas, na Avenida dos Mananciais 995. Espero por vocês lá, não perca essa oportunidade de receber uma porção na palavra do Senhor Jesus. E domingo, né? Domingo, nós teremos também a Escola Bíblica Dominical, que vai estar dando continuidade a uma lição que Deus colocou no nosso coração. Agradeço pela vida da irmã Patrícia que está fazendo, né? É a questão do sacerdócio. O que é o sacerdócio? O que o sacerdócio produz para a nossa vida? Graças, Paz, Manelzinho, Gladys, irmã Patrícia aí, Kátia, Fernando, Mira, Deus abençoe a tua vida. Você que tem dúvidas sobre o que é o sacerdócio, tem dúvidas sobre a questão do exercer o sacerdócio, acho muito interessante você participar. Deus abençoe tua vida, Jorge Guilherme. Deus abençoe, seja bem-vindo. Então vamos lá. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios. 16h30, tá? Culto de celebração. É verdade, tinha esquecido, 16h30 é o nosso culto de celebração. Sabe, é um culto que Deus, a cada domingo Deus tem feito, tem gerado novidades, Deus tem nos impulsionado. Domingo agora quem trouxe a palavra foi a pastora Liliane. Foi a palavra de Deus, voltando para entender que Deus, nós temos que confiar no braço forte do Senhor Todo-Poderoso. E domingo agora eu tenho certeza que não será diferente. Deus tem uma palavra para você, você que já esteve lá na nossa casa. Quero te incentivar a estar conosco novamente. Você que ainda não foi, é uma oportunidade que Deus tem nos dado. Sabe, pastora? Eu até mandei hoje um vídeo com o João Pedro, porque eu acredito nas misericórdias do Senhor. Amém. E a palavra do Senhor vai dizer que as misericórdias do Senhor é a causa, é o motivo de não sermos consumidos. Meu amado, Deus tem poupado a nossa vida nesse período tão caótico que estamos vivendo. A forma como nós temos de honrar, de agradecer a Deus, é nos esforçarmos para estar no presencial. Uma coisa é quando você não pode por questão de saúde. Outra coisa é quando você não vai porque você entrou na sua zona de conforto, né? Muitos se acostumaram a estar adorando a Deus somente no online. Mas eu quero incentivar você a estar conosco no presencial, tá? Avenida dos Mananciais, 995 Taquara. Culto de celebração, tá? Nós não pregamos religiosidade. Jesus não é religião, tá? Ele é Deus. Amém? Amém. Então vamos pedir para você hoje nós falaremos sobre a graça, não é? Algo que Deus colocou no nosso coração sobre a graça. E aí você pode pensar assim, pô pastor, eu já sei o que é a graça. A graça é o favor não merecido. Amém, você está certo.
né? Não, pastor, eu já ouvi falando da lei, já ouvi falando da graça, é a graça, é a graça, é a graça. Eu não estou falando de doutrina, nem vou falar do que você já tem ouvido. Eu acredito que se você já ouviu o que nós falaremos há pouco, louvado seja o nome do Senhor, vale a pena ouvir de novo. Mas eu quero falar sobre algo específico, sobre a graça. O tempo que nós estamos vivendo está revelando, tá? Esse não é um tempo onde muitos estão, digamos assim, não, perdão, é um tempo onde muitos estão se revelando, mostrando Deus a quem realmente serve, mostrando as suas real personalidade. E é um momento onde nós estamos vendo que pessoas estão valorizando a graça e outras pessoas estão fazendo da graça algo vão, algo inútil. Então, nós vamos comentar sobre isso hoje, tá? Conto com a tua participação, fica focado aí. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia papel ou virtual, sem se deslogar. Em 1 Coríntios, capítulo 15, eu vou pedir para a pastora ler a versão dela, acho que essa é a NVI. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 10. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Leia, por favor, pastora. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalharei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. É só o 10? Isso, é só o 10. Só o 10. Agora eu vou ler para vocês a versão aqui que eu separei da NVT, que é a nova versão transformadora. O apóstolo Paulo, quem escreveu a carta aos Coríntios, foi o apóstolo Paulo, e ele vai dizer assim, ó, o que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, o que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação do que qualquer outro apóstolo, e, no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Deus, foi a tua palavra que foi lida, dá entendimento, que tenhamos um tempo de instrução e que essa palavra venha gerar vida, venha dar destino, venha, Senhor Jesus, a fortalecer muitos irmãos e irmãs, que essa palavra possa ir no oculto e no escondido, porque a palavra não é minha, não é dela, a palavra é de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Então, nada comum, o apóstolo Paulo, nada mais comum do apóstolo Paulo, nos seus escritos, inclusive nas cartas de prisão, quando ele mostra que ele tinha uma disposição muito grande de ter entendido aquilo que ele recebeu. Então, primeira coisa que eu quero falar, uma das coisas que eu quero falar com você hoje, tenha disposição para reconhecer aquilo que você recebeu. Nós temos que ter a disposição para reconhecer aquilo que carregamos. O que eu carrego é mais forte do que os meus anseios, do que os meus desejos. Você carrega o nome de Jesus, né? O que você carrega é mais forte do que esse cenário todo, é mais forte do que qualquer governante, é mais forte do que qualquer entidade natural. O que você carrega é mais forte do que qualquer profissão, né? Você carrega as marcas de Cristo, você carrega o nome de Jesus sobre a tua vida. O apóstolo Paulo, ele tinha essa consciência, ele entendia isso, e ele entendia que o que ele carregava e o que ele havia alcançado não era mérito dele. Isso eu acho fantástico. Eu não vou falar em humildade, eu vou falar em reconhecimento. Nós temos que aprender a reconhecer aquilo que nós carregamos e da onde vem aquilo que carregamos. E o apóstolo Paulo, ele reconhecia que tudo aquilo que ele tinha alcançado e aquilo que ele carregava era por intermédio da graça. A graça não é só um favor, querido. A graça produz, nos possibilita, vou usar essa palavra, a graça de Deus. Você que nos ouve, guarda isso em nome de Jesus. A graça de Deus nos possibilita
A graça de Deus nos permite produzir frutos que permanecerão. E aí eu vou falar, por que eu estou falando isso? Porque o apóstolo Paulo ele faz uma comparação. Se você vê o início desse capítulo, ele fala sobre Pedro, ele fala sobre Tiago, fala sobre os outros apóstolos, mas ele faz uma comparação dizendo assim, nossa, todos esses foram chamados num determinado tempo, e eu fui chamado um tempo bem depois. Só que isso me chamou a atenção. Porque não importa o tempo que você tem de igreja, não importa o tempo que você tem de convertido, não importa o tempo que você está exercendo esse chamado, o que importa é que nós precisamos aprender a valorizar a graça que nos possibilita exercer esse chamado. Porque a graça gera, produz, nos permite gerar frutos. E a palavra do Senhor vai dizer que frutos que permanecerão. O fruto, para poder permanecer, ele precisa de duas coisas. Ele precisa de obediência e precisa da graça. Sim. Sem a graça, querido, e sem a obediência, a igreja não produz frutos. A igreja produz emoção. Emoção, movimento que faz barulho. Emoção, movimento que faz barulho e que não gera transformação, não é Deus. Deus... Tem aquele louvor que fala, né, que sem a graça de Deus é impossível viver. E de fato, a graça de Deus, ela é a chave para muitas coisas nas nossas vidas. Aonde nós... Paz, Wanda, Deus abençoe tua vida, perdão. Nada. A Wanda fez aniversário ontem. Feliz aniversário. Fez aniversário. Mesmo na pandemia deve ter feito um bolo. Glória a Deus pra tua vida. Regina! Ô Regininha, Deus abençoe. Estamos orando pelo Serginho. Melhoras, Deus está cuidando desse pescoço, desse ombro aí, tá? Conto com as nossas orações em nome de Jesus. Perdão, pastor. Nada, mas o que a gente estava falando é que a graça é a chave para muitas coisas nas nossas vidas. Sem a graça de Deus é, de fato, impossível viver. Aonde nós alcançamos, aonde nós chegamos, o que nós prosperamos, o que nós crescemos, o que nós amadurecemos, não é pelas coisas que nós temos. Porque, como a gente disse no domingo, não é pela nossa força, mas é por quem nós temos. Isso. Se nós temos a Cristo nas nossas vidas, nós recebemos a graça, é algo automático. Porque quando eu aceito a Deus, eu recebo a graça. E a graça é ela que nos impulsiona, é a graça que nos abre portas, é a graça do Senhor que nos faz ser reconhecidos, principalmente espiritualmente, porque é a graça de Deus que vai nos fazer alcançar lugares, andar como a corça em lugares altos. Então, queridos, é necessária a graça de Deus para tudo. É verdade. E o apóstolo Paulo, lê para mim, por favor, pastor, do verso 9. Eu não ia ler não, mas do 15. Entenda esse versículo, porque o apóstolo Paulo, ele não teve a vantagem que os outros apóstolos tiveram. Aí talvez você está falando assim, pô, mas que vantagem é essa? A palavra do Senhor é revelada, então a revelação da palavra nos mostra que Paulo ele teve o seu tempo, o seu momento com Jesus. Mas o período de caminhar com Jesus, de sentar à mesa, de almoçar, jantar, lanchar, de desfrutar da presença do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? O privilégio de caminhar sobre as águas, o privilégio de poder ter a oportunidade de se relacionar até o ponto, a paz diaconisa Sandra, de ter um nível de intimidade onde um repousou a cabeça no ombro do outro, ou seja, essa graça, a graça de ouvir assim, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, apacenta as minhas ovelhas. Paulo ele não viveu isso, mas Paulo ele valoriza porque ele diz, eu não vivi isso, mas a graça me alcançou de uma forma mais do que os outros. Por que ele fala mais do que os outros? Aí eu não vejo uma soberba, eu vejo uma humildade, porque Paulo ele era perseguidor.
Paulo, diferente dos outros, Paulo perseguia. E aí a gente começa a entender, quando a palavra fala que ele é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar como vale padecer pelo meu nome. Ou seja, Paulo padeceu. Paulo abriu várias igrejas, né? Mas Paulo sofreu muito. Paulo não casou. Ele abriu mão. Ele abriu mão. A vida pessoal de Paulo era a igreja. Eu estava conversando com alguém esses dias. Rapaz, tia Lídia, Deus abençoe tua vida. Manda um abraço pro tio Sebastião. Eu estava conversando com alguém essa semana. Eu acho que foi com a Duda. Não me recordo. Eu falei, olha, foi até o Dia dos Namorados. Eu falei, a nossa vida é igreja. Sabe? Não é que nós sejamos bitolado ou bitolado? Bitolado. Não é que sejamos bitolados. Não é que sejamos fanáticos. Sandrinha, Deus te abençoe, Sandrinha. Não é que sejamos fanáticos, não. É porque nós entendemos que tudo isso que está acontecendo só vem apontar para algo. Precisamos valorizar a graça de Deus sobre a nossa vida. A gente entende que tudo vem dele e tudo volta para ele. Tudo vem de Deus. O emprego vem de Deus. Eu tô vendo a Márcia Duero aí. Ih, Márcia, Deus abençoe tua vida, Márcia. Tudo vem de Deus, tudo. O ar que respiramos, o pãozinho quente que o padeiro faz, é graça de Deus que deu inteligência ao homem. Você que está assistindo essa live aí, daqui a pouco você, hoje é quinta-feira, hoje teria o Mestre do Sabor, mas não tem, depois, né? Ou assiste qualquer programação na televisão, não é pecado. É graça de Deus que deu inteligência ao homem para poder fazer. Você tá vendo, você escreve, você fala. É graça de Deus sobre a tua vida. E essa graça não vem do homem, essa graça não vem do dinheiro. Essa graça vem de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que celebrar a vida de uma forma intensa. Não por sermos bitolados, não, mas por entendermos que tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. E o apóstolo Paulo entendia isso. Lê para mim, por favor, 1 Coríntios 15, verso 9. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Olha a questão não é a questão da graça que estava sobre Paulo. Paulo estava falando, olha, eu sou o menor dos apóstolos. Eu nem sequer mereço ser chamado de apóstolo. Paulo, ele não teve o treinamento. Quando eu falo de treinamento, agora eu estou falando de discipulado. Tá? Você está me entendendo? Paulo não teve o treinamento, Paulo não teve o discipulado de entender que poucos pães e poucos peixes podem alimentar uma multidão, porque Deus, ele não precisa de matéria-prima. Deus é Deus, ele faz o milagre com apenas uma palavra. Paulo, ele não teve a graça de ver que o toque do Todo-Poderoso num esquife, num caixão, mudou o destino da viúva de Naim. Paulo, ele não teve, entre outros ensinamentos, assim como nós falamos do cego de Betsaida, né? Que Jesus já tinha passado e já tinha condenado Betsaida, Cafarnaum, e tem uma outra cidade também, são 3 cidades, Jesus passou e já tinha condenado. E Paulo, ele não passou, ele não viveu esse processo, ou seja, um tempo de discipulado. Por isso que ele está falando, olha, eu sou o menor dos apóstolos. Eu não tive a oportunidade de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, ou até mesmo de Judas. Eu não tive esse convívio, o discipulado. Guarda que eu vou falar para você a segunda coisa. Toda a escola bíblica dominical, imersão, culto online, chamados para vencer, culto de celebração, nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Porque isso é tempo de discipulado, é tempo de instrução, é tempo de ensinamento, para que você possa entender que a graça produz fruto. Quantos frutos Paulo produziu? 300, querido. O apóstolo Paulo foi um dos que mais viajou, foi um dos que mais abriu igreja, foi um dos que mais escreveu livros, não é? São as chamadas cartas de prisão. O apóstolo Paulo passou por tudo isso, mas o mais interessante é que ele sempre atribuía a Deus as vitórias.
E existe uma palavra de Paulo que mudou muito a minha maneira de pensar. Vou falar de mim. Mudou muito a minha maneira de pensar. Quando Paulo vai dizer assim, pastora, eu sei viver na riqueza, aprendi a viver na riqueza e aprendi a viver na pobreza. Aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco. Por quê? Para mim mudou muito a minha forma de pensar. Porque existem pessoas que acham que não, eu aceitei a Jesus, minha vida financeira vai mudar. Eu estou entregando o dízimo, minha vida financeira vai dar um boom. Não, a paz de Eliane, Deus abençoe. Manda um abraço aí pro Flávio, em nome de Jesus. Não, eu entreguei um dízimo, as pessoas acham que Deus faz barganha. Querido, quando você valoriza a graça, você entende que Deus não faz barganha. Mas quando você acha que Deus faz barganha, eu estou desmerecendo a graça e estou sendo ingrato. Sim. Quer falar alguma coisa? Por quê? Porque simplesmente Deus ele não te dá nada, porque Deus ele não nos dá nada porque nós merecemos. Deus nos dá porque ele nos ama. O nome já diz, né? Favor imerecido. Isso aí. A palavra, eu lembro da palavra do salmista que vai dizer assim, ó, quem é o homem para que de ti se lembre? Não é? Então, toda essa visão, todo esse posicionamento me faz entender algo em relação a essa passagem de hoje, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Que Paulo, ele sabia valorizar a graça. A graça na vida de Paulo não era algo inútil, não era algo vão. Meu amado irmão, e aprenda hoje a valorizar a graça que está sobre a tua vida. A graça para poder ir à igreja. A graça para poder passar um pano de chão e limpar a igreja. A graça para poder ofertar, para cantar, para tocar, para aplaudir. Aqueles que ficam na introdutoria, as relações públicas. Quem toma conta das crianças, o corpo diaconal, os pastores. Isso tudo é graça que precisa ser valorizado. Porque se eu não valorizo a graça, eu desvalorizo o sacrifício de Cristo. Sim. E se eu não valorizo a graça e desvalorizo o sacrifício de Cristo, como é que eu posso me relacionar com quem eu não valorizo? Se a base do sacerdócio é o relacionamento, do sacerdote é o relacionamento. Você está pegando aí, querido? Vamos lá. Dando continuidade. Né? E aí, isso tudo que eu estou falando para você, pode chegar para cá, pertinho, tá frio aí, esquenta. A gente está até de meia, querido. E aí o que acontece? No livro de isso tudo que eu acabei de falar, tá? Se você quiser anotar para ler depois em casa, 2 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao verso 27. É quando Paulo fala tudo que fez, ele atribui tudo. Ele não atribui metade, ele atribui tudo. Eu me lembro que meu tio Jorge, ele sempre quando fala de atribuir as coisas a Deus, ele gosta de fazer menção sobre essa situação. Um esportista, né, um tenista, estava no ápice, brasileiro no ápice, e aí ele falou, numa entrevista, ele chegou e falou assim, o repórter falou, poxa, graças a Deus por tudo isso aconteceu com você, né? Ele falou assim, não, graças a Deus não, graças a mim, graças ao meu esforço. Então, naquele exato momento, foi o declínio da vida profissional desse tenista. E se a gente não valoriza a graça, portas se fecham. E a porta que Deus fecha, Ninguém abre. Eu vou repetir porque é didático. Se eu não valorizo, eu falo por completo. Se eu não valorizo a graça, portas se fecham. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então guarda o que eu vou falar para você. Não é a questão que Deus se esqueceu de você. Talvez você está se esquecendo de valorizar a graça. Quando eu valorizo a graça, eu agrado o coração de Deus. E aí a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém. Por que mesmo na prisão, querido, guarda isso. Paulo estava preso e ele estava tendo regalia. Ele teve o privilégio de escrever cartas de prisão. E essas cartas voaram a cantos e nações. Por quê? Porque simplesmente, mesmo preso, Paulo valorizava.
Com dinheiro ou sem dinheiro, eu preciso valorizar a graça. Tá tudo dando certo, eu valorizo a graça. Tá tudo dando errado, eu valorizo a graça. Ou eu perdi, eu valorizo a graça. Ou eu ganhei, eu valorizo a graça. Meu sonho não aconteceu, eu valorizo a graça. Poxa, eu idealizei isso não foi como eu idealizei, mas eu continuo valorizando a graça. Porque quando eu desvalorizo, a porta se fecha. E uma das formas que eu preciso aprender a valorizar a graça é valorizar quem Deus coloca no nosso meio. A família que Deus colocou. Valorize a tua igreja local. Valorize o teu pastor. Valorize a tua pastora. Valorize os diáconos. Valorize quem toma conta dos seus filhos, as crianças. Valorize os professores da escola bíblica dominical. Vou resumir. Valorize o corpo. Eu preciso aprender a valorizar a minha igreja local. Porque mas sabe por quê, pastora? Tem muita gente que não valoriza a sua igreja local e valoriza outras situações. Quem não valoriza a sua igreja local é porque aquilo, as pessoas só dão o que tem. Se eu não valorizo a minha igreja local, é porque eu não sei valorizar a minha igreja, a minha primeira igreja, a minha casa. Se eu não valorizo a minha igreja local, eu não valorizo a minha casa. A gente só dá aquilo que tem. Então eu preciso aprender a valorizar, porque simplesmente, talvez você não saiba, mas é o corpo que está olhando e botando o joelho pela tua vida. É o corpo que está ali junto, quando a porta se fecha, que fica ali alta madrugada clamando, é o corpo. E quando eu valorizo o corpo de Cristo, eu valorizo a graça que está sobre a minha vida. Amém? Tá pegando aí? Dando continuidade. Vamos lá. Aquele que, eu escrevi umas coisas aqui que eu vou ler para vocês. Aquele que não entende que tudo procede da graça de Deus, não consegue romper e nem vencer. Eu vou repetir, que é didático. Aquele que não entende que tudo procede da graça de Deus, não consegue romper e nem vencer. Pastor, sabe por que muita gente se acostumou a ficar em casa, podendo estar na igreja? Porque as pessoas estão desvalorizando a graça. A Bíblia fala da importância da comunhão com os santos. Você não vai para a igreja para botar número, para bater um ponto. Você vai para a igreja sim porque é importante valorizar a comunhão com os santos. Eu preciso valorizar a igreja. O que é a igreja? É uma agência do céu. É a porta do céu aqui na terra. E quando eu pego essa visão, porque se eu estou respirando, se eu estou de pé, se eu estou comendo, se eu estou assistindo essa live, se eu tenho condição para comprar um pãozinho, tomar um café, se eu pego um ônibus, ou se eu pego um Uber, ou qualquer outra condução, nem que seja de bicicleta, se as minhas pernas têm movimento, se os meus olhos estão em perfeito funcionamento, isso é graça de Deus. E como é que eu rompo? Quando eu pego e vou à casa do Senhor, e em tudo dou graças. Quando eu me entrego de coração, não é por metade, que o Deus a quem eu sirvo, ele não quer metade. Ou você, o Deus a quem nós servimos, ele é radical. Ou você dá tudo, ou você não dá nada. Não chega com metade não, que ele não quer. Ou você dá tudo, ou você não dá nada. E eu preciso, e tem muita gente que nessa pandemia abandonou o ministério. Tem muita gente nessa pandemia que saiu da igreja. Tem muita gente nessa pandemia que já era morno e esfriou de vez. Por quê? Porque parou de valorizar a graça. Eu preciso valorizar a graça com Deus e em Deus. Pode falar, pastor. Eu vejo da seguinte forma: quando a gente se dedica ao ministério, quando a gente se dedica a estar na casa do Senhor, a própria palavra de Deus vai dizer que é na comunhão que Deus ordena a bênção sobre as nossas vidas. E quando a gente se esforça, se dedica ao ministério, quando a gente vai à casa do Senhor, busca essa comunhão, eu vejo isso como uma forma de gratidão ao Senhor, reconhecendo por tudo aquilo que Ele tem nos dado, Ele tem nos feito, e principalmente a esse sacrifício de amor que Ele fez por nós, que foi o que nos concedeu a graça. Então,
uma das poucas formas que a gente tem de agradecer ao Senhor, porque esse favor é imerecido. Nós não temos merecimento sobre ele porque nós somos pecadores. Nós somos completamente dependentes de Deus. Totalmente. Nós não sobrevivemos e nós não romperemos, nós não venceremos na força do nosso braço. E eu até no domingo fiz um comparativo de um bebê. Um bebê, se não tiver o cuidado dos seus pais, eles padecem. E é o que acontece com a igreja do Senhor se não tiver essa dependência em Deus. E essa dependência em Deus nos traz gratidão, porque a gente reconhece o cuidado, o zelo do Senhor com as nossas vidas. A gente reconhece que tudo que a gente conquista, que tudo que a gente alcança vem do Senhor. A gente reconhece que nós precisamos estar ali adorando e bendizendo ao nome dele, porque ele é o único que nos concede tudo que nós recebemos através da graça do Senhor. Então, pastor, eu vejo como uma forma de gratidão ao Senhor. É porque aí a gente pensa assim, poxa, por que Deus, se a graça é um favor não merecido, então eu não mereço. Mas Deus me deu uma graça. Por quê? Meu amado, guarda o que eu vou falar para você hoje. Deus liberou uma graça específica para cada um. Tá? Por quê? Para cumprir propósitos estabelecidos por Ele. Deus deu uma graça para cada um para cumprir propósitos estabelecidos por Ele. A graça foi dada por igual para todos. Foi, porque... Por que foi dada por igual para todos? Porque a graça é algo sobrenatural. Com a graça, a graça de Deus, eu consigo fluir no sobrenatural. Tem muita gente que não está fluindo no sobrenatural porque está preocupado com tantas coisas. Eu estou preocupado com essa situação, eu estou preocupado com conta disso, eu estou preocupado com aquilo, mas eu não estou me preocupando em colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu vou para a igreja da forma que eu quero, eu fico lá fazendo o que eu quero, eu não me entrego, eu não fluo. Então eu vou para a igreja, entro de uma forma e saio da mesma forma. Sabe por quê? Porque você não está fazendo uso da ferramenta que Deus liberou sobre a tua vida para gerar e obter resultado. É a falta do reconhecimento da graça. A graça é uma ferramenta também. Pode-se entender que a graça é uma ferramenta que Deus liberou sobre a nossa vida para obter e gerar resultados. Guarda o que eu vou falar para você, querido. Tem muita gente que a graça se torna algo vão, algo inútil, mas a culpa não é de Deus, é escolha do homem. Só o homem é capaz de se destruir pelas escolhas e opções que fazem. E o não reconhecimento da graça de Deus é você não reconhecer o propósito que o Senhor implantou na sua vida, na nossa vida. Sem esse reconhecimento, a gente não tem a caminhada com Cristo, a gente não tem o desenvolvimento do propósito, a gente não tem aceitação. Entendimento do propósito, isso é muito, muito importante. Eu preciso entender o meu propósito aqui. Mas você só entende seu propósito se você reconhecer a graça de Deus na sua vida. Porque a gente começa a achar que somos independentes, somos autossuficientes. E até o Manel, ele escreveu algo aqui que é real. Porque a salvação, nós fomos salvos pela graça. Se eu não entendo que a salvação não depende de um mérito pessoal, tem gente que acha que existe salvação pelas obras. Não existe salvação. A salvação não vem por intermédio das obras. Fazer obra, ação social, e nós faremos uma dia 24 de julho, isso é lindo e é louvável, porque a igreja também está aí para abençoar a sociedade. A igreja tem que abençoar não só aqueles que são evangélicos. A igreja tem que abençoar todos, independente de religião. A igreja precisa mostrar para a sociedade que Deus ama a todos e é Ele que pode salvar e transformar a vida de todos. Só que eu preciso entender que a salvação não veio não vem por nenhum mérito pessoal. Não há nada que nós façamos que possamos merecer o favor de Deus. Eu posso me esforçar a vida toda, eu nunca vou merecer o favor de Deus. Por quê? Porque nós somos frutos do pecado. Nós somos frutos do pecado. Mas o amor de Deus
Nos aceitou e aí nós fomos o que? Adotados pela graça, tendo os mesmos direitos daquele e fomos aceitos, como filhos de sangue. Tendo a nossa filiação hoje nos dá direito, acesso e filho de sangue, mesmo sendo adotado. Por quê? Mediante a graça de Deus sobre a nossa vida. E o apóstolo Paulo entendeu isso. Tanto que ele deixa claro que Deus recompensava Paulo. Tá entendendo, pastor? Deus recompensava Paulo. Vou falar para você que acha que Deus não dá recompensa, dá sim. A palavra de Deus fala de galardão. Deus, ele dá recompensa. Só que o apóstolo Paulo, ele mostra algo revelado de uma forma muito linda, que Deus, ele recompensa por uma obra que foi ele mesmo quem fez. Deus, ele recompensa por uma obra que é ele mesmo que faz. Não é você que salva ninguém. Não é você que cura ninguém. O agir e o efetuar é sempre de Deus. E Ele nos dá o privilégio de usar a nossa vida para um propósito específico. Não para que nós sejamos lembrados, mas para que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. E uma das coisas que nós precisamos aprender, querido, guarda aí, eu vou pedir até para a irmã Patrícia botar essa frase aí, para você poder, #aleluia. Vamos lá. Nós temos que aprender isso. Uma coisa é sermos amados por Deus. Outra coisa é sermos aprovados por Deus. Eu vou repetir, porque é didático. Uma coisa é você ser amado por Deus. Outra coisa é você ser aprovado por Deus. O que me aprova diante de Deus? Tem até uma música, eu quero ser um obreiro aprovado, né? Obrigado. O que nos faz, o que nos gera aprovação? Nós precisamos aprender a reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. Deus, eu não vou conseguir. Deus, se tu não for comigo, eu não vou conseguir casar. Deus, se eu não for comigo, eu não vou conseguir comprar um imóvel. Pô, mas tu tá ganhando 20 mil reais hoje, dá pra tu comprar um imóvel e viver bem? Deve dar, né? 20 mil reais por mês líquido. Líquido. Ótimo. Aí recebe a graça ainda de ficar livre de imposto. Meu Deus, 20 mil por mês. Aí você vai ter um salário aí excelente durante o ano, tá? Mediante a economia que a gente está vivendo. Só que aí você começa a fazer vários planos. Eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou vender, tal. Mas nada disso vai ocorrer se a graça de Deus não for sobre a tua vida. O que você carrega hoje não é fruto das suas habilidades, é fruto da graça de Deus sobre a tua vida. Estou falando contigo, homem. Estou falando contigo, mulher. Varão, varoa, lindão, lindona. Tudo aquilo que você tem hoje, ou aquilo que você deseja conquistar, nada é fruto da tua habilidade. Tudo é fruto da graça de Deus sobre a tua vida. Guarda isso. Em nome de Jesus. Pastor, lê para mim, a gente já está finalizando. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, 9 e 10. 2 Coríntios capítulo 5, 9 e 10. Né? Vamos lá. Eu preciso aprender a ser aprovado. Por quê? 2 Coríntios 5, verso 9 e 10. Lê para mim, pastor. Por isso temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. A minha versão diz assim, ó, assim quer estejamos neste corpo, quer o deixemos, o nosso objetivo permanece o mesmo, agradar a Deus. Vivos ou mortos, eu preciso ser um obreiro aprovado. Eu preciso agradar a Deus. Se eu não valorizo o que Ele me dá, como é que eu posso dizer que eu agrado a Ele? Você está entendendo, querido? O nosso propósito, a priori da nossa vida é agradar a Deus. E uma das coisas duas ferramentas, eu falei no início e eu vou repetir, que nos fazem agradar a Deus de uma forma.
Eu acho que ele se levanta do trono e dá, uou! Dá uns glória lá, né? No alto sublime tronos, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, os três estão conversando, não sabemos o quê. São duas ferramentas. Quais, pastor? Pergunta, quais, pastor? Quais, pastor? Valorizar a graça e obediência. Valorizar a graça e obediência. Valorizar a graça e obediência. Essas duas ferramentas nos fazem agradar o coração do amado. O amado das nossas almas. Que olha, e assim como ele fala em Cantares, amada minha, preferida minha. Olha só como é que o amado, como o noivo vê a noiva. Dando continuidade, porque a hora já está passando, né? Vamos lá. Quando eu valorizo a graça, uma outra coisa, tá? Não é, pô, pastor, o senhor está ficando muito redundante. Não, é para gritar na tua mente, para gritar o teu coração, para que juntos, porque todos nós somos falhos, temos falhos, juntos nós em família possamos nos unir e valorizar a oportunidade que Deus nos dá. Quando eu valorizo a graça, eu reconheço que nada em mim pode mudar vidas. Quando eu valorizo a graça, eu declaro que nada em mim pode transformar família. Se não vier de Deus, nada de mim vai mudar. E Deus, servir a Deus é mudança. E quando eu valorizo a graça, eu declaro, importa que Ele cresça e que eu diminua. Importa que Ele cresça e que eu diminua. E as pessoas acham que conseguem, que por intermédio de palavras bonitas, por intermédio de cenários bonitos, por intermédio de tecnologia, por intermédio de palavras de tons, para quem toca, né, acordes maiores, né, podem mexer na alma. Querido, guarda o que eu vou falar com você. A emoção não gera transformação. Emoção não gera transformação. No livro do profeta messiânico Isaías, nós já aprendemos isso. A palavra de Deus vai dizer: o jugo é despedaçado pela unção. Dependendo da sua versão, vai estar pela gordura. Mas é pela unção. A unção faz toda a diferença. O meu pastor Manuel, ele vai dizer: com a unção do Espírito Santo, você é imbatível. Eu preciso pegar essa verdade e aplicar no meu dia a dia. A emoção pode me fazer chorar. É porque a unção é da alma. Da alma, pode ir lá. A unção é do Espírito. Mas a unção, querido, a unção é do Espírito. E aí, cuidado, porque tem muita gente não sabendo diferenciar de emoção para unção, que é uma linha tênue. Sim. E você precisa entender que as coisas de Deus não geram dano. Se está tendo dano, é emoção. Pô, pastor, eu posso falar em línguas na emoção? Pode. Eu posso profetizar na emoção? É o que mais tem profetado na emoção? Pode. Agora, na unção, querido, você não fala em línguas. Na unção, você não profetiza. Como não, pastor? Na unção, você flui no Espírito Santo. Na unção, você navega no sobrenatural de Deus. Você está pegando aí a diferença de unção para emoção? E 1 Coríntios capítulo 3, verso 14, leia para mim, pastor. Não, eu leio aqui. 1 Coríntios capítulo 3, verso 14, vai dizer assim, ó: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu, o que nós estamos construindo com a graça que Deus tem nos dado. Quando eu construo algo em Deus, fundamentado em Deus, não nas emoções, aquilo permanece. É a questão que a gente falou do início, é o fruto. É o fruto. A palavra do Senhor vai dizer que os frutos que nós daremos, eles irão permanecer. O fruto só permanece quando é resultado da graça com obediência. Quando é construído em Deus, tudo ele permanece, ele é duradouro. Querido, guarda isso, é graça e obediência. Eu estou falando com você, escuta isso, lindão, é graça e obediência. Graça e obediência são chaves. Você quer construir algo? Você quer mudar algo na tua família, nos teus filhos, em você mesmo? Valorize a graça e ande em obediência. Valorize a graça e ande em obediência. Valorize a graça e ande em obediência. E aí muitas coisas vão mudar. Muitas coisas.
né? Porque quando fazemos isso, valorizo a graça e a obediência, eu estou declarando para o mundo que o fundamento daquilo que eu estou construindo é Cristo. É Cristo. É Cristo. E quando eu faço isso, eu recebo galardão. Olha a recompensa aí. Olha a recompensa aí. Quem falou que não tem recompensa? Quando eu faço isso, eu recebo galardão. E aí, sabe o que vai acontecer lá no grande dia? Depois, todos nós pegaremos a nossa coroa. Aquela história, ou é pedra na coroa, é pedra na coroa. Todos nós pegaremos a nossa coroa e entregaremos a Ele, porque toda a honra e toda a glória são dele, não a nós, Senhor, mas a ti, diz o salmista, seja a honra e seja a glória. A coroa, os galardões são teus, está aqui, Deus. Você está pegando isso aí, querido? Isso é bíblico, tá? E aí, para a gente fechar com chave de ouro, Hebreus, lê para mim, pastora, Hebreus capítulo 10, a gente fechar, estamos fechando, estamos finalizando, tá, irmãos? Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, isso, 35, 36. Isso, guarda isso, eu quero, em nome de Jesus, atenção você, meu amado, se a tua família e o teu marido está perto, pega ele agora e fala em nome de Jesus, ouve isso aí que é Deus falando conosco. Em nome de Jesus, não abra a mão da confiança que você tem em Deus. Não abra a mão. Leia, por favor, pastor. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, e ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Me atentei? Meu amado, não abra mão da confiança que você tem em Deus. Com dinheiro ou sem dinheiro, com dívida ou sem dívida, com processo ou sem processo, com ajuda ou sem ajuda. Não abra mão da confiança que você tem em Deus. Há uma recompensa para você, querido. Há uma recompensa, a palavra do Senhor vai dizer, nós precisamos aprender a perseverar nessa confiança, porque nós vamos receber aquilo que o Senhor nos prometeu. Existe uma promessa que foi liberada. Quando a promessa é liberada por Deus, quando a promessa vem de Deus, não da emoção, quando ela flui no Espírito, querido, ela vem, acontece, porque Deus ele valoriza a fidelidade, a lealdade e aqueles que perseveram, aqueles que valorizam a graça, aqueles que obedecem. E uma das coisas para a gente poder fechar hoje, que eu quero falar contigo, lindão, não abre a mão da confiança que você tem em Deus. Eu me lembro da pregação de domingo que a pastora fez. Estava lembrando aqui, abençoados são os que confiam no Senhor, pois serão como árvores plantados junto a ribeiros de água. Filho, não precisei nem falar para ela, já falou. Ela liberou uma palavra domingo, querido. Domingo à noite ela liberou uma palavra. Você que não assistiu, entra lá no YouTube, Nova Jerusalém Taquara, vê lá. A honra e a glória do Senhor. E nessa palavra diz que mesmo quando vier o calor, eu vou dar fruto. Mesmo quando vier a seca, eu vou dar fruto. Confia em Deus. As estações não vão parar a tua vida. Confia em Deus. O cenário que estamos vivendo não irão parar os sonhos de Deus para a tua vida. Amém. Permaneça nele. Seja grato à graça que ele tem liberado sobre a tua vida e obedeça. Obedeça, não importa se você vai desagradar a família, todo mundo, obedeça a Deus. Obedeça a Deus em todo tempo. E nunca busque, querido, a glória do homem. Nunca busque lucro financeiro. Nunca busque servir a Deus pelos seus próprios interesses. Nunca busque, nunca busque. E um dos maiores momentos que nós precisamos aprender a ser fiel, a manter a nossa lealdade ao Senhor, a nossa integridade, é no momento da entrega do sacrifício. E aí a gente vai fechar, porque talvez não sei o que está passando pela sua mente. Aí você pode perguntar assim, poxa, por que o pastor está falando isso? Porque o momento da entrega do sacrifício é o momento do dízimo, da oferta. É aquele momento onde você fala assim, poxa, eu já ofertei uma vez, eu não tenho que ofertar todo culto, eu já entreguei dízimo, não, é um momento de luta. Mas por que
que um momento da entrega do sacrifício é um dos maiores momentos onde nos leva a demonstrar, exteriorizar a nossa confiança, a nossa obediência e a nossa valorização da graça. Por quê? Porque quando o pastor Jorge sobe lá com o bigode abençoado, porque quando a diaconisa Sandra começa a falar, quando o pastor Márcio fala, não é nem por causa disso não. Guarda, porque isso é uma revelação para a tua vida. O momento da entrega do sacrifício é um momento de motivação, é um momento para você entender a motivação e o meio para a entrega do sacrifício, para a entrega da oferta. Qual é a motivação da entrega da oferta? É a valorização da graça, é a graça. E qual é o meio? O meio é obediência? Não. O meio para se entregar o sacrifício é o amor. Porque não existe gratidão sem amor. Tem até aquela música do Ademar de Campos. Eu sou grato por tudo que tenho. Gratidão. Então eu tenho o quê? O momento da oferta é o momento da entrega. É o momento onde a motivação é a graça. Mas o meio é o amor. Eu preciso entender isso. A motivação para a oferta é a graça. Mas o meio para a entrega da oferta é o amor. Por quê, pastor? Porque quando eu entendo isso, eu não limito a valores. Eu limito a confiança, a fé. Quando eu entendo isso, eu não entrego a oferta visando assim, eu vou entregar o que sobrou. Não. Porque quando a motivação é a graça e o meio é o amor, eu entrego o melhor que eu tenho. Por isso que eu falo lá na nossa casa, quando você vier trazer a oferta, diga, esse é o meu melhor para hoje. Entregue sempre o seu melhor, não só financeiramente, a tua vida para Deus tem que ser sempre o melhor. Gritando melhor, sábado, atenção mulheres, culto das mulheres sábado, vai ficar em casa, minha irmã, não faz isso não. Entregue para Deus o melhor, porque Ele tem poupado a tua vida, varoa. Domingo tem culto presencial, varoa, jovem, vai ficar em casa, tá repreendido. Vai para a igreja, entenda e seja grato pelo fôlego de vida que Deus tem permitido que tenhamos nesse período de caos. Eu preciso ser grato. Amém? Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Nós estaremos orando, abençoando as ofertas, e logo em seguida a pastora vai estar a bênção apostólica. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a tua vida, tenha fortalecido, nutrido, e eu quero viver com você, querido, eu quero viver com você um tempo de manifestação da graça de Deus, ao ponto das pessoas, sejam evangélicas ou não, vão dizer, sobre aquela família repousa um tempo de graça. Amém. Sobre a Mananciais 995 repousa um tempo de graça. Foi a graça de Deus que fez com que a irmã Wanda semeasse as portas de blindex na nossa igreja. A porta é a graça de Deus que está fazendo com que vários irmãos estejam se mobilizando para essa ação social no dia 24 de julho. Então eu conto com as tuas orações, eu conto com o teu carinho, e agora eu quero orar pelas tuas ofertas, orar pelas tuas finanças. Porque se só Deus sabe como está a tua despensa, só Deus sabe como está a tua conta bancária, eu não vou pedir para Deus te dar dinheiro. Então, eu vou pedir para que Deus te surpreenda e te mostre que valore o que ocorre com as finanças do povo de Deus, quando eu valorizo a graça e vivo em obediência. Então, só que nós não vamos orar só pela Taquara, vamos orar por todas as igrejas evangélicas. É algo que Deus sempre tem nos impulsionado a fazer. Quero convidar você, feche seus olhos aí, onde você estiver. E eu agradeço a Deus, a irmã Patrícia até botou, amanhã tem reunião de intercessão no Zoom. Você, varoa, que quer participar da intercessão, manda um zap, pede para a pastora Liliane, pede a diaconisa Sandra, pede o link do Zoom. É necessário. O que mantém uma igreja de pé não é a música, não é a quantidade, é a intercessão. Nós temos que interceder, orar uns pelos outros, amém? Amém. Feche seus olhos aí, vamos orar. Deus, eu te agradeço por esse período que o Senhor nos permitiu viver.
Muito obrigado pela vida de cada um que entrou, aqueles que verão posteriormente. Essa palavra não é nossa, essa palavra é tua. E nós honramos o teu nome. E eu te suplico que a tua palavra ganhe vida em cada lar agora. Aqueles que verão posteriormente, que sejam alcançados por intermédio da tua palavra, da revelação da tua palavra. Ó Deus, agora eu coloco diante de ti os dízimos, as ofertas, todas as igrejas evangélicas, independente de denominação, igrejas que pregam e que vivem a verdade. Tu sabes a necessidade financeira, os compromissos junto com as concessionárias, aluguel, outros compromissos. Agora eu te peço, Senhor, levanta, ó Pai amado, ajudadores. Chegou o momento, ó Pai, da tua igreja ver o que a valorização da graça e a vida de obediência gera nas finanças. Faz, Senhor Jesus, um reboliço nas finanças do teu povo. Não fala a questão de valores, mas que todos nós sejamos surpreendidos. Ainda nessa semana, envia suprimentos. Envia, ó Pai amado, novidades. Ó Pai amado, ouça a nossa súplica, porque a nossa motivação na oferta é a graça. E o meio pelo qual nós entregamos a oferta, seja por intermédio de Pix, transferência bancária ou presencial, o meio é o amor. Porque não existe gratidão sem amor. Nós somos gratos pela tua graça sobre a nossa vida. E agora eu te suplico, envia uma unção, uma bênção, Pai amado, uma bênção financeira a cada um, a cada ouvinte, a cada lar, a cada ministério, a cada igreja, a cada pastor, a cada pastora, a cada agência do reino de Deus. Supre todas as necessidades em glória, porque nós estamos vivendo tempos de sonhos, porque o nosso Deus realiza sonho. O que for, ó Pai amado, o que for posto para mudar, para, Senhor, valorizar, para honrar o tabernáculo, eu coloco diante de ti e te suplico, envia provisão, porque nada é para nós, tudo é para a glorificação do nome do Senhor. Clamamos e colocamos diante de ti agora, em nome de Jesus. Abençoa cada semente, e que essa semente dê fruto, e o fruto permaneça, e o nome do Senhor seja glorificado para sempre. Em nome de Jesus. Amado, obrigado por ter estado conosco esse período, tá? Lembro que se você foi abençoado, compartilha. Pastor, como é que faço para compartilhar? Após o término, Cadu, meu cunhado, homem de Deus, ele vai colocar lá no YouTube, tá? Nova Jerusalém Taquara, no YouTube Nova Jerusalém Taquara. Você ativa o joinha lá, se essa palavra falou com você, dá um like e você compartilha. Tem uma setinha lá, você pode compartilhar pelo Zap, você pode compartilhar pelas redes sociais, Messenger, mas compartilha, nos ajude, seja um agente de multiplicação. Amém? Que Deus abençoe tua vida, e semana que vem, sábado, é a célula jovem, tá? E o estudo da Bíblia. Fique em paz, que Deus te abençoe. O pastor vai estar dando a benção. Sabe o que eu lembrei enquanto a gente estava falando? O que lembrou? Que é a graça que nos permite retornar para o Pai. Meu Deus! O que nós estávamos conversando hoje. Então, se você quer saber mais de Deus para a sua vida, esteja conosco lá, domingo às 16h30. E você vai saber como você pode retornar para o Pai. A graça nos permite retornar para o Pai. Amém. Amém. Dá um beijo. Não, eu vou. Dá a bênção apostólica. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sublime de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família, da nossa casa. E aonde você estiver, como corpo de Cristo, em uma só voz, diga amém. Que Deus te abençoe. Obrigada por estar conosco até aqui. Que você tenha uma noite de paz, uma noite renovadora em Cristo Jesus. Deus abençoe. Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Fiquem em paz, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Uma noite de paz e de alegria. Em nome de Jesus.